Hoje a gente ficou combinado a gente fazer uma nova discussão de casos clínicos, né? O intuito hoje é a gente discutir algumas outras patologias. Eu separei 3 casos clínicos, assim, naquele sistema em que a gente só soltou as primeiras informações para que a gente construa isso juntos, tá? A ideia, eu achei que ficou muito rico da última vez a nossa discussão, e aí sim a gente, com a participação de vocês, a gente vai construindo uma coisa cada vez melhor. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. No meio do teu trabalho. Oi. Minha filha querendo interagir. Então, gente, continuando. Então, o que eu fiz? Eu montei 3 casos clínicos e a gente vai construindo eles juntos e vai discutindo os aspectos, as dúvidas que forem surgindo, tá? Deixa eu só me acostumar aqui com o laptop. Só para questão de compartilhamento. Espera aí, que não está assim. Não vai, agora vai. Então, assim, ó, gente. Slide. Cadê meu chat? Sumiu. Deixa eu abrir o chat aqui só para acompanhar vocês bastante de perto. Sei lá porque eu estou apanhando aqui, não estou conseguindo o chat, não. O chat não está aparecendo para mim. Ai, gente. Esse negócio de tecnologia é uma beleza, né? Não consigo ver o chat. Pessoal, seria muito pedir para vocês abrirem o áudio para a gente ir interagindo? O que vocês acham? Porque o chat, não sei o que eu fiz aqui ou o que eu não fiz. Eu não estou conseguindo. Deixa eu pausar o compartilhamento. Aqui ele aparece. Professor, tem gente que diz que está sem microfone. Ah, tá. Não tem problema. Tenta arrastar a setinha lá para cima e aguardar um pouquinho. Ouviu? Tenta arrastar o mouse, o cursor. Para abrir o microfone? Essa orientação. Vou fazer diferente, quer ver? Não, é para ver se aparece o chat mesmo. Tá. Eu acho que eu vou conseguir, vou fazer diferente aqui um pouquinho. A gente se adapta. Todo mundo vê o slide, não vê? Tá, mas ó, sumiu de novo o chat. Ah, agora apareceu. Pronto. Deixa ele abertinho aqui, para não fechar nunca mais. E a gente começa. Bom, vamos lá. Então, gente, como eu havia falado com vocês, eu separei 3 casos clínicos. E esses casos clínicos estou acostumado com uma tela maior para dar as aulas, então estou me sentindo meio sem espaço. Bom, então o primeiro caso, gente, olha lá. Uma pessoa de sexo masculino, 22 anos, relata ocorrência de dor anal intensa associada à defecação, acompanhada por sangramento. Tá? Então, de novo, aquela proposta da gente estar sentado no consultório e chegou alguém, né? E o paciente que chegou com a queixa de que está com dor anal intensa toda vez que evacua. A partir daí,
que vocês acham que seria importante que a gente começasse a construir? Vocês me perguntam e eu vou respondendo, como a gente fez da última vez, tá? Nesse caso, a gente pensa numa doença orificial ou a gente pensa numa doença mais intestinal, mais sistêmica? Como é que é o raciocínio de vocês? Beleza. Ah, tá. Estava achando que vocês não estavam me escutando. Falei, gente, será que eu estou falando e ninguém está me ouvindo? Beleza. Então, assim, a princípio parece uma queixa orificial. Então, o que eu quero provocar em vocês? Esse raciocínio de como a gente orienta o nosso pensamento clínico de acordo com o que o paciente vem apresentando. Então, assim, tem dor anal, provavelmente ou é um problema associado ao reto inferior, ao reto distal, ou associado ao canal anal mesmo. Então, doenças orificiais estão como a grande maioria das possibilidades associadas a essa queixa. Eu posso excluir completamente doenças mais relacionadas ao intestino? Não, completamente não, até porque normalmente são causas multifatoriais, né? Então a gente vai ter que ir pensando nisso. Início dos sintomas. Então vamos lá. Início há uma semana. Antes disso, nunca tinha tido nada. Então, tá associado, né, Luiz Henrique? Está associado à defecação. Ele mesmo fala que quando ele vai evacuar, ele está com muita dor, né? Então, vou dar o nome, né, para a gente usar o nome técnico. Então, ele tem disquesia. Todo mundo entende disquesia? Disquesia, dor ou desconforto ao evacuar, tá bem? E ele tem hematoquesia. A gente já discutiu isso outras vezes. Hematoquesia e enterorragia. Qual é a diferença, né? A hematoquesia, o conceito diz o seguinte: você evacuou, você defecou e você tem fezes, sangue associado às suas fezes. Então, você tem a presença de fezes. Enterorragia, você foi evacuar, só que em vez de você eliminar fezes, você só eliminou o sangue. Isso é uma enterorragia, tá? E tem autores que divergem isso ainda do sangramento anal, que é o sangramento que pode estar ou não associado à evacuação, mas não necessariamente ele acompanha as fezes, o bolo fecal, tá certo? Então, é aquela pessoa que evacuou e não sangrou, mas na hora que ele foi fazer a higiene, usou o papel higiênico, ele percebe que tem sangue no papel higiênico. Isso não seria hematoquesia, isso seria um sangramento anal, tá? Nesse caso aqui, ele tem hematoquesia. Uso de papel higiênico, sim. Sempre. Então, a cada evacuação, ele usa o papel higiênico. Eu sei que a gente já comentou isso na aula passada, mas só para reforçar, o papel higiênico é um fator isolado para a doença orificial. Então, assim, qualquer doença orificial, se você associar o uso do papel higiênico, ou você promove a doença, né, faz com que ela surja, ou você agrava a doença. Então, assim, o papel higiênico é algo que a gente, enquanto educadores, né, em saúde, a gente deve sempre que possível orientar os pacientes a não usarem papel higiênico. O papel higiênico como forma de higiene única não deve ser utilizado porque ele é abrasivo. Por melhor que seja, por mais caro que seja, eu brinco com os pacientes que insistem no uso do papel higiênico e falo, olha, você pode até comprar um da China lá em seda chinesa, que ele vai ter o mesmo problema, então não deve usar mesmo, né? Como é que é esse sangramento? É um sangramento vermelho vivo, né? Ele é em pequena quantidade, que ele percebe algumas gotinhas lá no vaso sanitário, ao término da evacuação, e ele percebe também junto ao papel higiênico esse sangramento. O que mais que a gente deve perguntar? Acabou, beleza? Passa uma pomadinha e manda para casa.
Vejo muito isso. Isso aí, Raul, beleza. Então, assim, existe mais alguma coisa? Porque às vezes o paciente está tão... a dor é tão importante para ele que ele nem lembra de falar outras coisas. Então, ele pode sim falar, nossa, olha, é mesmo, tem cresceu uma pele, cresceu um nódulo, exterioriza alguma coisa durante a evacuação. Então, vou botar aqui, ó, exterioriza-se nodulação ao esforço evacuatório. Vamos chegar lá, Julinho. Estamos na parte da anamnese ainda. Vamos orientar bem essas perguntas para a gente... O que acontece? Dessa forma, já conseguiram identificar o que está acontecendo? Não precisa pedir desculpa não, Júlia. Tamo junto, tranquilo. Então, assim, além disso, olhei essas casos. Então, é masculino, 22 anos, tem dor anal intensa, associada à defecação, então, que a gente chama de disquesia, o início é uma semana, hematoquesia, uso papel higiênico sempre, né? Deixa eu botar aqui só para que eu não esqueça também, eventualmente, aqui num comentário. Exterioriza-se nodulação ao esforço evacuatório. E aí, o que é? Esse prolapso, Raul, é essa exteriorização, né? É um prolapso. Tem uma nodulação que prolapsa durante o esforço evacuatório. E aí? Constipação. Show. Ótimo. Então, como é que é o ritmo intestinal dessa pessoa? Essa pessoa, ela tem um ritmo irregular, com 3 evacuações semanais. E aí? Constipado ou não? Em média, né? Não, né? Sim. Não é constipado na maioria das vezes, né? Se essa pessoa falar disso como algo normal, a gente não precisa se preocupar. Não é constipação. Se essa pessoa, com esse mesmo hábito intestinal, com essa mesma frequência, ela refere desconforto, ela tem dificuldade para evacuar, ela sente dor, desconforto, algum sintoma abdominal relacionado à demora na evacuação, qualquer que seja a queixa associada a isso, a gente poderia também ficar como constipação, tá? Porque tem uma coisa meio subjetiva aí no conceito de constipação, tá bem? Tem gente que evacua todos os dias e é constipado. Porque depende muito das fezes, como a Gabriela está colocando aí pra gente. Legal. Então, assim, fezes em bolinhas. Ele diz que parece de cabrito. Se eu notar isso, né? Parece fezes, evacuações de cabrito. Alguém já viu evacuação de cabrito? Como é que é? A medicina faz com que a gente tenha que entender algumas coisas, né? Da vida rural, inclusive. Bom, então, fezes em bolinhas, parece cabrito. Como é que é o nome técnico disso? Alguém sabe? Beleza, síbalos. Fezes em síbalos, tá? Show de bola. Fezes em síbalos, ela te dá alguma notícia, assim, quando você foi ao banheiro, chegou lá e foram fezes em síbalos. Você acha que isso te dá alguma notícia? Que eventualmente, provavelmente todo mundo em algum momento da vida já apresentou ou vai apresentar evacuação em síbalo, né? O que será que isso significa? Isso, via de regra, significa que a gente tem um movimento de segmentação das fezes muito grande. Ou a gente tem pouca fibra, dieta baixa em fibra. Então, normalmente, dieta baixa em fibra.
tá? Então, as fibras da alimentação estão em pequena quantidade, abaixo do recomendado. Por isso, as fezes insípidas, né? Existem hoje alguns conceitos que estão emergindo aí que falam também que o tipo de flora bacteriana intestinal poderia interferir nesse aspecto final das fezes. Mas ainda tudo muito de suposição, na minha opinião, tá? Eu acho, sim, que é uma falta de fibra na alimentação. A gente já falou disso até numa outra oportunidade. E fezes insípidas, então, já me diz o seguinte: opa, esse cara não deve comer adequadamente, não deve se alimentar adequadamente, né? O hábito alimentar dele deve ter alguma falha. E aí, sim, a gente, aproveitando a dica, ele tem um hábito alimentar ruim, com dieta pobre em frutas, verduras e legumes, que é onde a gente tem maior número de fibras, né? Então, vou botar aqui dieta, para vocês irem ficando com dado. Em legumes, pobre em fibras. Todo mundo entende, né? Beleza. Então, ingere pouca fibra. E prurido, nega prurido anal. Vou botar até aqui em cima para ficar junto dos sintomas aqui, tá? Nega prurido anal. Coito anal receptivo, né, que é o nome técnico, é sempre um dado a ser pesquisado, tá certo? Por que é um dado a ser pesquisado? Porque muitas vezes a gente tem doenças orificiais associadas ou a DST, doenças sexualmente transmissíveis, ou ao próprio intercurso, ao próprio coito, o trauma do coito. Então, assim, nega coito anal. Já se viram na situação de perguntar isso para alguém? Com uma ideia de trazer isso para o mais da prática possível, né? Pelo menos eu, durante a minha formação e até hoje, que bom, Júlio. Quando eu me coloco nessa situação, eu sempre tenho muito tato, muita dificuldade para abordar o tema, porque tem pessoas que agem com uma naturalidade, né? Quando você pergunta, não, de jeito nenhum, ou sim, já, independente da resposta, age com naturalidade, mas também ela tem gente que meio que se ofende, como se você estivesse fazendo algum juízo de valor em cima da sua pergunta. Então, assim, só como dica, contando a minha experiência, porque eu tenho que perguntar isso para todos os pacientes, né? A minha experiência é que, assim, normalmente eu faço uma introdução. Assim, olha, o seu problema pode estar relacionado a alguma doença sexualmente transmissível, alguma coisa em relação à relação sexual. Então, eu preciso perguntar para você se você já teve ou já tentou fazer relação pelo ânus alguma vez. Porque também tem isso. Ah, não, nunca fiz. Mas basta uma tentativa para que a pessoa tenha adquirido alguma doença sexualmente transmissível, para que essa pessoa tenha algum trauma suficiente para gerar algum problema, né? Então, é importante que isso fique claro e que conste na sua evolução. Legal. O que mais que eu tenho que perguntar? Na GO, né, Gabriel? Na GO também tem isso, sim. Medo de evacuar. Legal. Sim, tem muito medo. Relata medo de evacuar. Postergando o ato. Então, tem dois jeitos de perguntar, né? Você pode falar, desde que começou, você tem evacuado normalmente? Você está evitando evacuar? Você posterga? Tem gente que para de comer para não evacuar. Dependendo da natureza dos sintomas, da intensidade, tem gente que fala, olha, não vou comer porque eu não quero evacuar. O que não adianta muita coisa, né? Mas que na simplicidade do raciocínio lá do não médico, fica tentando evitar, porque tem algumas condições que são realmente muito dolorosas. E ele tem medo de evacuar. Boa pergunta. Força ao evacuar? Sim. Muito esforço. Aqui, ó. Disquesia associada
é esforço evaporatório. A dor dele... Deixa eu ver onde é que eu vou botar aqui, só para a gente ficar com ele montadinho. Vou botar aqui, ó, dor em ardência. Intensa. E limitante das suas atividades diárias. Então, a pessoa, muitas vezes, ela chega no consultório e fala assim, doutor, depois que eu vou evacuar, eu não sou ninguém mais, eu não consigo fazer mais nada, eu tenho que ficar deitado algumas horas, esperando passar, tomando remédio, esperando passar para ver se eu consigo voltar a fazer alguma coisa, porque eu não consigo. Negatenesmo. Boa pergunta, bem lembrado. Negatenesmo ou prurido anal. E aí, já sabemos o que o paciente deve ter, provavelmente? Quais são as hipóteses diagnósticas? Fissura, hemorroida, mais alguém? Se piora com um alimento como pimenta, piora. Piora sim. Plicoma, Daniela, é uma coisa que é difícil de caracterizar, principalmente quando não é especialista. Mesmo médicos têm dificuldade de dizer se tem plicoma ou não. Mas sim, quando a gente pergunta lá para ele se ele tem nodulação, se ele tem alguma coisa que se exterioriza e tal, pode ser um plicoma. Eu entendi o raciocínio, tá? Pode ser então, vocês estão conseguindo me acompanhar? Porque parece que a minha internet aqui deu uma mensagem que estava instável. Então, o plicoma ele pode ser por si só uma condição clínica e ele pode ser completamente assintomático, né? Mas ele pode vir associado a qualquer manifestação inflamatória recorrente anal. Então, o plicoma é uma alteração, é um achado do exame físico, tá? Em que a gente vai ver, pode ver ele na fissura, pode ver ele na hemorroida, na doença hemorroidária, pode ver ele na fístula anal, pode vê-lo na doença de Crohn, pode vê-lo no uso crônico de papel higiênico, certo? Então, assim, toda vez que a gente tem estímulo inflamatório crônico recorrente, o ânus ele tem uma resposta fisiológica por esse estímulo inflamatório de começar a proliferação, aumentar a produção de pele. E essa pele seria esse plicoma que vai se acumulando em determinado ponto do ânus, tá? Pode causar prurido, sim. O plicoma pode causar prurido, mas normalmente é ao contrário. Normalmente o prurido crônico causa plicoma, tá, Gabriela? Mas é uma boa colocação, legal. E nem todo mundo que tem plicoma vai ter prurido, tá? O prurido anal ele está relacionado principalmente a uma condição chamada ânus úmido, que é uma descrição sintomática mesmo, né? A pessoa ela conta que ela percebe que, principalmente ao longo do dia, ao final da tarde, ela começa a perceber que fica junto uma secreção na pele, sobre a pele, como se fosse um suor. Normalmente o paciente descreve assim, como um suor, uma oleosidade na pele. E esse suor, essa umidade, essa oleosidade na pele, ela aumenta a proliferação de fungos, o que faz com que, normalmente, esse paciente tenha prurido anal. O que eu acho legal dessas nossas discussões? A gente conseguiu, na pergunta sobre o que seria o diagnóstico, a melhor das respostas possíveis, que é doença hemorroidária, fissura, prurido anal, tá? Então, assim, o que eu quero que vocês percebam com esse exercício é que a maior lição tem que ser a seguinte: não dá para simplesmente pressupor que o paciente ele tenha hemorroida, porque é o que eu vejo na maioria das vezes. O que eu quero deixar para vocês como um legado, como um aprendizado, é que vocês consigam identificar que nem tudo que acontece no ânus é hemorroida, doença hemorroidária, tá? Por quê? Porque normalmente o tipo de paciente chega para mim com um diagnóstico fechado de doença hemorroidária e eu pergunto, mas o médico te examinou? E a resposta, quase que via de regra, quase sempre é não.
ele não me olhou, ele não me examinou, ele não fez toque retal, ele não fez exame físico, certo? Há um tabu envolvendo essa parte, né? Seja a gente está entre colegas, futuros colegas, né? Então, assim, seja porque está com nojo de fazer o exame, né? Seja porque tem um tabu relacionado à exposição do paciente, ao exame de genitália, a área próxima à genitália, né? Então, assim, seja por um motivo ou pelo outro, a gente negligencia o problema do paciente quando a gente deixa de olhar, tá? E aí, sim, alguém quer fazer mais alguma pergunta em relação ao caso clínico ou a gente pode passar para o resultado do exame físico? Deixa eu fazer uma coisa. São 2h30 agora. Vamos abrir a presença? Todo mundo escreve o nome, primeiro e último nome, com a palavra ao lado presente, tá bem? Isso, beleza. Daqui a 2 minutinhos a gente fecha, tá bom? Então, todo mundo coloca a presença agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Esteja presente ou cale-se para sempre. Tome falta. Então, olha lá. Então, vou só, enquanto vocês colocam presente, eu vou reler o caso. Então, paciente sexo masculino, 22 anos, relata a ocorrência de dor anal intensa associada à defecação, acompanhada por sangramento. Início a 1 semana, ou seja, uma coisa aguda. Ela é mais curta duração, disquesia associada ao esforço evacuatório, então tem dor, tem dificuldade, tem esforço, dor em ardência intensa e limitante de suas atividades, principalmente após as evacuações, hematoquesia. Marília, coloca o nome, escreve presente do lado, porque quando eu filtro pela palavra presente e aparece o nome de vocês e presente. Não deixa de colocar não, porque senão depois pode passar batido. Coloca de novo o seu nome e a palavra presente, tá, Marília? Então, assim, mas não tem tenesmo, não tem prurido anal, usa papel higiênico sempre, exterioriza-se uma nodulação ao esforço evacuatório, a dieta é pobre em fibras, relata medo de evacuar, postergando o ato evacuatório, nega coito anal receptivo. Tem mais alguma pergunta, vocês acham? Marília, não deixa de colocar a palavra presente do lado do seu nome, não, por favor, tá, Marília? Para não acontecer de você não receber a presença. Então, assim, diante desse caso, a gente começa a ter algumas hipóteses. E sim, poderia ser uma doença hemorroidária com essa apresentação clínica? Poderia. Principalmente quando eu tenho a manifestação concomitante da fissura, da trombose hemorroidária. Então, quando eu tenho trombose hemorroidária, eu posso ter disquesia, o início pode ser recente, normalmente eu posso ter ardência, pode doer bastante e limitar, porque dor é uma coisa subjetiva, né? Ela pode ter sangramento ou não precisa ter tenesmo, não precisa ter prurido anal, mas podem ser acompanhados da doença hemorroidária também. Vai ter uma nodulação que se exterioriza ao esforço, pode ter, né? Então, assim, pode estar associado a um ritmo irregular de evacuações, então pode. Fissura anal também cabe nesses sintomas? Cabe também perfeitamente, tá? Fístula anal cabe nesses sintomas? Talvez nem tanto, né? Porque como a gente esmiuçou, como a gente conseguiu identificar bem as queixas dele, provavelmente esse paciente... Obrigado, Marília. Eu estava preocupado se você não estava respondendo. Então, assim, esse paciente teria que ter um evento de abscesso, de drenagem de secreção purulenta, de extravasamento de secreção ali na região. Então, como não tem, a gente exclui um pouquinho isso, mas prurido anal também pode entrar aí. Então, a gente tem que começar a entender. Como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? Indo para o exame físico, tá? No exame físico, o que a gente encontrou foi isso aqui. Então, ele tem
olhando externamente isso aqui, e quando eu peço para ele fazer um esforço evacuatório, é isso aqui que aparece. Ó. Qual o diagnóstico? Agora ficou fácil. Fissura anal. Beleza. Para quem assistiu aquelas aulas de doença artificial que a gente fez antes de recomeçar o módulo com presença, né? E também está gravado lá, está disponível lá no AVA, o link. Então, assim, mas quando a gente pensa em fissura anal, eu tenho que pensar que ela pode ser aguda ou crônica, tá certo? Então, a fissura anal aguda, ela é uma fissura que, didaticamente, a gente diz que ela tem menos de 6 semanas de evolução. Quando a gente fala de fissura anal crônica, eu falo que ela tem mais do que 6 semanas de evolução. O aspecto que vocês estão vendo aqui, ó, vocês conseguem ver meu mouse, não conseguem? O aspecto que vocês veem aqui é o aspecto de uma fissura anal crônica, tá? Deixa eu tentar aumentar aqui. Fique bem fácil de ver. Legal. Então, assim, quando a gente olha aqui, ó, isso que está aparecendo aqui embaixo é o músculo esfíncter interno, tá? É essa exposição muscular que causa tanta dor na fissura. A fissura anal é uma das condições mais dolorosas que podem acontecer no ânus, tá certo? Essa fissura anal, então, ela expõe a musculatura aqui, musculatura lisa, portanto, autônoma, que a gente não consegue controlar. Essa musculatura exposta, ela entra em espasmo por conta da exposição. Esse espasmo dessa musculatura faz com que a gente tenha isquemia. Essa isquemia impede a cicatrização normal e aí eu começo a entrar num ciclo vicioso, que é o ciclo da fissura anal crônica. Eu tenho espasmo, eu tenho dor, tenho espasmo, tenho isquemia, tenho dificuldade para cicatrizar. A próxima evacuação, tenho mais dor, mais espasmo, mais isquemia, e a gente fica nesse ciclo vicioso, uma coisa levando a outra, e a gente não consegue cicatrizar a fissura. Tá? O que eu quero chamar a atenção ainda de fissura? Está numa posição típica. Tá? Então, essa é uma fissura que a gente chama de mediana anterior, que está na linha média, na parte anterior. Pelo menos eu pressuponho aqui pela foto. Tá? O local típico de uma fissura é tanto anterior quanto posterior. Tá certo? Sempre na linha média. Quando eu tenho uma fissura que foge dessa localização, ou seja, para um lado ou para o outro, eu já caracterizo essa fissura como uma fissura atípica. Fissura atípica, eu tenho que pensar principalmente em doenças sexualmente transmissíveis e, dependendo do aspecto, pensar em câncer de canal anal. Tá? Então, são duas condições que eu tenho que pensar quando eu tenho uma fissura atípica. Por quê? Porque, qual é a justificativa? A circulação do ânus, ela chega pelas laterais. Por isso, a linha média, anterior e posterior, seriam os pontos de menor perfusão. E por isso poderia ser. Crohn também é muito bem lembrado, obrigado. Tá? Doença de Crohn também pode fazer fissura atípica. Eu tenho um caso de um menino que ele tinha 12 anos de idade quando veio para o meu consultório e ele tinha uma fissura anal típica, mediana anterior, se eu não me engano. E esse menino tinha toda a clínica de fissura anal, a gente tratou clinicamente, ele não melhorou com o tratamento e ele foi para a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, eu pedi uma colonoscopia para ele e durante a colonoscopia o exame foi completamente normal. Esse menino, eu operei ele de fissura anal. No meio da recuperação dele, correu tudo bem na cirurgia, ele vinha se recuperando bem. No meio dessa recuperação, nesse mês que ele estava operado, os pais se separaram, deu uma confusão danada com polícia, com tudo que tinha. A mãe chorava as pitangas todas lá durante o consultório, contando tudo que estava acontecendo. E esse menino, ele ficou tão impactado por essa confusão familiar, e pelo menos essa é a minha visão, que esse estresse agudo, muito importante, fez com que ele tivesse a manifestação de doença de Crohn. Então, ele desenvolveu doença de Crohn no mês que ele tinha operado da fissura. A pergunta é, a fissura já era a primeira manifestação da doença de Crohn ou não? Não tem como saber disso,
né? Não dá para a gente saber, não existe nenhum subsídio que me garanta que não, nem que sim. Tá? Pode ter começado o Crohn mesmo só após a cirurgia? Pode, né? Até porque ele tinha uma colonoscopia normal. Mas com certeza ele tem fatores de risco que se corroboraram. E aí virou um problema, porque eu tinha Crohn intestinal com fissura em cicatrização, a fissura parou de cicatrizar por conta da doença de Crohn, o tratamento também não favorece, e aí a gente ficou com um manejo muito complexo, porque inclusive era um menino de 12 anos, né? Mas continuando, mas muito bem lembrado, obrigado, Raul. Essa imagem aqui, ó, vocês sabem me dizer o que seria isso? Pergunta capciosa pra caramba, né? Porque primeiro é uma foto. Segundo que eu sei que vocês não têm experiência por isso, mas eu quero chamar a atenção. Isso aqui é uma estrutura de dentro do ânus. Alguém se arrisca a dizer o que é? Então não é plicoma. O plicoma é um excesso de pele no entorno do ânus, na borda anal, né? Isso aqui, ó, vocês conseguem ver esse excesso aqui de pele, tá vendo? Isso aqui é um plicoma que está se formando. Está começando a formar um plicominho aqui. Isso aqui é uma papila anal hipertrófica. Muito bem, Raul. Tá? Essa papila é uma estrutura normal do canal anal e qual é a teoria para explicar por que ela aumenta de tamanho? Ela fica hipertrófica pelo processo inflamatório que uma fissura anal gera. E essa papila ela se hipertrofia pela migração de células do sistema imune, das nossas defesas para essa região. E aí ela aumenta de tamanho e ela pode, inclusive, simular um pólipo, ficar uma lesão grande, que se exterioriza muito, que fica pendurada no ânus, tá? Dependendo do tempo de evolução, claro, de alguns fatores, tá bom? Mas seria uma papila anal hipertrófica. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma papila anal e isso não é um plicoma ou uma doença hemorroidária, né? Para diferenciar de doença hemorroidária é a estrutura, essa bolinha aqui, ó. Isso aqui é que é a papila, que é a estrutura da papila, tá? Agora, para diferenciar do plicoma, ela é revestida de mucosa e não de pele. Então, ela não poderia ser um plicoma, ela é obrigatoriamente uma estrutura do canal anal, de dentro, interna, e aí a papila hipertrófica é a principal possibilidade, tá? Uma segunda imagem aqui que eu quero dividir com vocês o que me faz visualmente saber se é uma fissura anal aguda ou crônica é essa característica que vocês estão vendo aqui branquinha, esse espessamento epitelial aqui, epidérmico, tá certo? A fissura aguda, ela é uma ferida. Tá vendo que a borda ela é baixa, ela é no mesmo plano da ferida. Aqui não, eu tenho uma borda maior, mais elevada. Conseguem perceber a diferença? Então, assim, quando vocês olharem alguém com uma lesão assim, essa fissura ela é crônica. Ele pode dizer para você que, olha, aconteceu tem 5 dias. Você pode afirmar para ele que isso não tem 5 dias, tá certo? Quando você vê uma fissura crônica, você vê a musculatura lisa aqui embaixo, ó. O músculo liso está aqui. Quando você vê uma fissura aguda, você não vê a musculatura lisa ainda. Precisa de uma evolução ainda aqui. Essa fissura é uma fissura que ela é superficial. Houve o trauma na mucosa, a laceração aqui na mucosa superficial. Tá? Uma outra coisa para chamar a atenção, para que vocês guardem bastante, é essa na linha média. Essa aqui lateral. Essa fissura aqui é atípica. Tá? Para que vocês guardem ainda mais, isso aqui é uma lesão por sífilis. Tá? Só para que vocês consigam perceber que pode sim ficar na cara que é uma fissura anal e essa fissura anal não ser o que está aparentando. Então, assim, como é que eu faço toda vez que eu vejo um paciente que tem uma fissura anal atípica ou que ele tenha fator de risco para doença sexualmente transmissível, eu tenho que fazer testagem, tá bom? E aí, o que eu testo? Normalmente eu testo HIV,
hepatites, sífilis e gonococo, tá certo? Porque são os mais comuns, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Como é que eu trato a fissura anal? Fissura anal, a gente tem, eu como protocolo, eu uso sempre o tratamento clínico para todos os pacientes, mesmo aqueles com doença crônica já estabelecida. Por quê? Primeiro, que é barato. Segundo, que é fácil, né? Terceiro, que não vai causar nenhum outro risco para o paciente. Então, assim, eu parto do pressuposto de que algum percentual, mesmo de fissuras crônicas, mesmo sendo baixo o percentual de fissuras crônicas, algum percentual cicatriza. E eu não sei quem vai cicatrizar e quem não vai. Então, a minha conduta é sempre a de dar a chance da cicatrização. Então, eu faço o tratamento sintomático. Normalmente, eu gosto muito de usar bloqueador de canal de cálcio, diltiazem, né? A gente manipula esse diltiazem na farmácia de manipulação com uma concentração de 2 a 4% numa pomada e junto eu ainda associo vitamina A, porque há alguns trabalhos que sugerem que a vitamina A tópica nessa região poderia melhorar a nutrição e o processo de cicatrização. Mal não faz, eu coloco também, tá? Então, assim, e aí eu peço ao paciente para usar 2 vezes ao dia e ele usa 2 vezes ao dia por 30 dias. Após 30 dias, eu avalio ele novamente para saber como é que estão as coisas. Se a fissura mudou alguma coisa, se a fissura ela mudou alguma coisa na sua evolução, se ela melhorou, se ela teve alguma resposta, eu permaneço por mais 30 dias e após 60 dias, se não cicatrizou, a indicação é cirurgia. Se é uma fissura crônica como essa que está aqui nessa primeira foto, e essa fissura crônica não mudou nada na sua característica nos 30 dias que usou, eu abandono o tratamento clínico, porque aí as possibilidades já são baixas na fissura crônica. E aí eu abandono o tratamento porque não houve resposta em 30 dias, não vai haver nenhuma resposta esperada para 60. Né? Aí seria uma certa ignorância a gente insistir nessa situação. Tá? Então, aí nesses casos a gente modifica a conduta. Não cicatrizou, eu caracterizo falha terapêutica ou fissura anal crônica e aí eu proponho a cirurgia. Qual é a cirurgia? A cirurgia é um procedimento muito simples, onde a gente vai fazer uma incisão na posição lateral esquerda. Então, vejam que fez uma incisão na posição lateral esquerda aqui, junto da margem anal, e na incisão a gente vai identificar o esfíncter. Então, isso aqui que vocês estão vendo é todo o esfíncter anal dessa pessoa, tá? Esse esfíncter anal interno dessa pessoa, ele vai ser seccionado. Todo? Não, todo não. Tá? Ele vai haver uma secção parcial, essa secção aqui, ó, incompleta, onde a gente tende a seccionar 1/3 da musculatura. Então, seria mais ou menos esse terço inferior aqui externo. Tá? Seccionou isso, a gente chama, como é que é o nome do procedimento? Esfincterotomia interna, que é o esfíncter interno, parcial, porque não é completa, né? Esquerda, porque é do lado esquerdo. Por que é do lado esquerdo? Alguém consegue me sugerir? Oi. Beleza. Por conta da episiotomia. Muito bem, Luiz. Tá? Beleza, Gabriela. Então, o que acontece? Houve uma padronização para o lado esquerdo por conta da episiotomia. Por quê? Para que depois não houvesse a discussão se a paciente ficou incontinente porque fez esfincterotomia ou se ela ficou incontinente porque fez episiotomia. Então, cada um está do seu lado. E aí, se eu tenho uma paciente que está incontinente no ultrassom de canal anal, eu vejo que a falha muscular dela é a da esquerda, então foi a esfincterotomia que foi além do necessário. Se a falha na musculatura for do lado direito, isso é do ginecologista, tá?
E aí, como padrão, a gente faz para todo mundo, inclusive em homens, tá? A gente faz sempre lateral esquerdo. Até aí, tudo bem? Vamos para o segundo caso clínico? Caso clínico, mulher um pouquinho mais velha, né, 32 anos, queixa-se de constipação intestinal de longa data. Então, ela te procurou porque ela tem muito problema de constipação. O intestino dela não funciona, segundo ela. E aí, ela precisa de ajuda para melhorar esse quadro. E aí, senhores e senhoras? O que a gente vai perguntar para ela? Estou a postos. Vamos lá. Então, assim, aspecto e frequência das evacuações. Ritmo intestinal, então, uma vez a cada 10 dias. Então, assim, uma vez a cada 10 dias é muito. É muito. É muito pouco, na verdade, né? É muito pouco. Dependendo de algumas condições, tem pacientes que ficam 30 dias. Já vi, acho que o máximo que eu já vi foi um paciente que ficou 45, 43 dias sem evacuar, tá? Em que condição? Megacólon chagásico. Então, no megacólon chagásico, principalmente o paciente idoso, né, de longa duração, de longa convivência com esse megacólon chagásico, ele chega a um volume intestinal tão grande que ele consegue compactar e armazenar fezes por 30, 40 dias. Isso não é muito raro, tá? 30 dias é bastante frequente, de 20 a 30 dias. 40 já é mais raro, tá? Mas sim, imagina passar um mês, né, igual aluguel, né? Você vai lá uma vez por mês. É impressionante como é que acontece, né? Então, assim, mas essa paciente que não tem megacólon chagásico, ela não é de área endêmica, já vamos dar uma direcionada, mas ela então tem uma evacuação a cada 10 dias, certo? Alimentação. Padrão ocidental. O que é padrão ocidental? Mac lixo feliz, tá? Então, assim, quando existe muita discussão hoje sobre dieta, falando assim, o que seria o prato alimentar, né? O ideal. Tem uma parte lá da Universidade de Harvard que tem um aplicativo legal assim, que vai te orientando. Mas o padrão ocidental diz o seguinte, que a gente deveria comer 70% da nossa ingesta calórica diária em carboidratos, né, com 15 e 15 de gordura e proteína. Desculpem. Então, assim, esse padrão, ele é um padrão que normalmente não contempla uma grande quantidade de fibras, tá? Ela ela diz que come fibra, ela come aquelas folhinhas de alface, igual a gente fez na semana passada, 2 folhinhas de alface, uma rodela de tomate, né? E um pedacinho de pepino, né? Para ficar bonitinho o contraste ali. Então, a dieta dela é pobre em fibras. Feijão, arroz, carne, batatas, raízes de uma forma em geral, mas é pobre, tá? O que mais que a gente tem que perguntar para ela? Então, vou botar aqui. Pobre em fibras. Beleza. Ingestão de líquidos. Legal. Ingestão de líquidos. Ela refere que bebe bastante água, tá? Que consome 3 copos por dia.
de água em média. O que mais? O que a gente tem que perguntar mais? Sempre foi constipada? Depois da primeira gestação. Então, começou depois da primeira gestação, isso tem 5 anos. Legal, Gabriel, João, beleza pela pergunta. Aspecto das fezes, se é em bolinha, se é em síbalos, né? Não é. Síbalos são infrequentes, tá? Relata fezes endurecidas de grande volume, acompanhadas por diarreia ao final da evacuação. Então, o que é isso? Ela faz uma evacuação que o início é muito duro, traumatizante, difícil, ela consegue evacuar. E ela percebe que as fezes vão ganhando consistência melhor e daqui a pouco ela fica amolecida. Perde consistência completamente na mesma evacuação, tá certo? E aí? O que mais? Algum tratamento. Beleza, João. Você matou a pau agora. Faz algum tratamento. O que vocês acham que seriam tratamentos que poderiam estar piorando a constipação dela? Beleza. Vamos agrupar tudo. Gabriela colocou laxante como se ela usa laxante, né? Uso frequente de laxativos. Qual laxativo faz diferença? Perguntei primeiro. Perguntei primeiro, Gabriela. E aí? Qual laxativo, então? Alguém consegue me dizer um nome de um laxativo? Um bom, assim, que faça menos mal. Foi lá na consulta, lá no Projeto Piranga, falou, nossa, doutor, eu preciso de um laxante. Qual que você vai me passar aí que me faz menos mal? Ótimo. Óleo mineral, lactolona, lactopurga. Mais algum? Leite de magnésio. Nossa, que beleza de lembrança. Ótimo. Perfeito. Mais algum? Existe um que é muito frequente, cada vez mais frequente, porque ele ainda tem um apelo de ser homeopático. Tamarine é muito frequente também, mas ele tem um que tem um apelo de ser homeopático. Ele é chamado assim, ó, AP46. Almeida Prado 46, já ouviram falar? Todo paciente, né? Não dá para ser assim, né? Desculpem. Mas uma grande quantidade de pacientes constipados crônicos usam ou já usaram Almeida Prado 46. É impressionante como isso é difundido no Brasil. É impressionante. Almeida Prado 46, essa fábrica, né, essa indústria farmacêutica, ela faz medicamentos homeopáticos. E aí a Almeida Prado, sei lá, 1, 2, 3 e vai até o 46, 60. Não sei direito, tá? Mas o
que tem ação laxativa, chama-se Almeida Prado 46. E ele é uma planta, por isso que ele vende como um produto homeopático. O nome dessa planta se chama Sene, S-E-N-N-E, tá? Sene é um laxante. Tem o elixir paregórico também, mas é outra substância. Mas esse Sene, ele é uma planta extremamente laxativa. Ela é um laxante que a gente chama de catártico, tá? Porque existem várias classes de laxante. Esse laxante é catártico. Laxantes catárticos, como é que eles atuam? Eles criam um processo inflamatório irritativo e aí o corpo, para se livrar disso, causa uma diarreia. Sabe? Comer um ovo podre também faz o mesmo efeito. Tá certo? Então, assim, e é assim que eu falo com os meus pacientes, tá? Por isso que eu usei a expressão. Assim, ó, gente, esse é um laxante muito bom, igual ovo podre. Né? Se comer ovo podre também faz o mesmo efeito. Né? O que acontece? O uso crônico de Almeida Prado 46 vai fazer com que esse intestino ele desenvolva mecanismos de resposta anti-inflamatória contra a Sene. Ele vai adquirir resistência. Eu não sei se é diluído. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que não, João. Mas assim, o fato é que a pessoa começa usando uma quantidade mínima e tendo muita diarreia. E termina usando muita quantidade sem ter tanto efeito. Por conta dessa defesa do nosso intestino contra esse agente agressor. Tá? O que é importante? Ele está envolvido, esse laxante e alguns outros, está... Aí, com certeza tem mais gente aí no grupo, na família do grupo aí que usa isso. Então, assim, ele é um laxante que esse processo inflamatório e essa resistência intestinal gera uma alteração chamada pseudomelanose coli, que é ou melanose colônica, né? Que é o termo mais conhecido. Assim. Essa alteração, quando a gente faz uma colonoscopia nessas pessoas que fazem uso crônico, a sua avó talvez seja assim, né? Quando a gente faz a colonoscopia, essa mucosa intestinal ela é acastanhada, podendo chegar a um tom de preto mesmo. Escuro, assim, preto, igual tatuagem, assim, sabe? Aquele preto de tatuagem. Então, fica muito escuro. Depois coloquem aí. Quando a gente vai dar um intervalinho daqui a pouquinho, eu pesquiso aqui uma foto de pseudomelanose só para vocês verem como é que colocar uma bem característica aqui. Então, assim, por conta dessa resposta. Tem alguns estudos que tentam correlacionar a melanose coli com câncer de intestino, mas isso não é muito bem correlacionado, não, tá? Mas olha o grau de inflamação, o grau de reação que tem no intestino para que a gente deposite tem uma atividade melanocítica, né? Tem uma atividade de deposição de pigmentos aí na mucosa, tá? Então, assim, não deve ser usado. Tem que conversar com a avó, Wesley, urgente, tá bom? Tem que tentar algumas alternativas. O ideal é fazer uma consulta e orientar. Só para que vocês entendam, desses laxantes que vocês colocaram, lactopurga também é catártico. Tamarine também é catártico. É do mesmo grupo. São muito menos potentes, mas também são catárticos, tá? Leite de magnésia, ele não é catártico. Me fugiu agora o mecanismo dele. É um laxante. Eu acho que é pelo magnésio mesmo, tá? O magnésio, dependendo da apresentação dele, ele faz com que a gente tenha um aumento peristáltico. Né? Ele tem um certo efeito ali na peristalse, tá? Lactulona é um laxante osmótico, né? A lactulona ela cria por osmose, ela puxa a água para o lúmen intestinal, né? Porque ela tem uma osmolaridade alta, e aí isso faz com que a gente tenha, então, fezes mais líquidas, maior volume e acelera o trânsito intestinal também. É um laxante considerado bom, tá? Assim como o leite de magnésio. Óleo mineral, a ação dele é uma ação tópica, tá? O óleo mineral é um derivado de petróleo, né?
como a vaselina também é. Mas esse óleo mineral a gente não digere, não absorve, então não tem nenhuma ação orgânica, tá? O que eu preciso falar de leite de óleo mineral para vocês é que idosos muito debilitados, acamados, não devem usar óleo mineral. Então, Wesley, eu não sei como é que é o estado da sua avó, mas o óleo mineral para ela tem que ser com muita parcimônia, tá? Por quê? Porque se há um paciente que tem algum fator de risco para broncoaspiração, quando a gente dá o óleo mineral, essa falta de processo digestivo, o idoso que tem uma lentificação no esvaziamento gástrico, ele pode voltar, ter refluxo, voltar e broncoaspirar óleo mineral. Óleo mineral broncoaspirado, ele vai fazer uma pneumonite química muito severa, na maioria das vezes fatal, lógico, dependendo da quantidade que foi broncoaspirado, tá? Então, nesses pacientes acamados, muito debilitados, muito idosos, né, com algumas limitações de locomoção, de reflexo e tudo, esse paciente não pode usar óleo mineral. Ah, mas essa nossa paciente em questão de 32 anos, feminino, saudável, pode usar? Pode usar, tá? Seria bom para ela utilizar, tá? Eu gosto muito de usar o que a Amanda está sugerindo aqui como ideia, né? Eu gosto muito de usar para esses pacientes, sempre que possível, alguma coisa retal, porque eu tenho um efeito de lubrificar o canal anal, eu tenho um efeito sobre o reflexo evacuatório fisiológico, então eu facilito a evacuação. Então, normalmente eu uso para criança supositório de glicerina, para criança e para adulto, normalmente eu uso também Minilax, tá? Que eu esqueci o nome da substância agora, estou fazendo propaganda para vocês, né, de produto. Mas Minilax é um laxante que a gente usa ele via retal, é uma bisnaguinha que vem. Você aplica, faz uma retenção de alguns minutos, ele puxa a água também para o lume intestinal. Eu não sei se ele é polietileno glicol, não sei. Depois eu posso pesquisar também para falar para vocês a substância. Mas ele tem uma ação tanto de estímulo ao desejo de evacuação, a percepção da vontade de evacuar. Sorbitol, né? Acho que sim. Não sei. Vou dar uma olhadinha para falar. Mas ele tem esse efeito de osmótico, de puxar água para dentro do reto. Como ele está só no reto, isso não tem nenhum desempenho, nenhum prejuízo da absorção de nutrientes, não tem prejuízo de espoliar o paciente de alguma forma. E aí aumenta o volume fecal, fica mais líquido, as fezes amolecem e fica mais fácil de evacuar. Outra coisa, a outra questão lá do óleo mineral também é essa questão dos nutrientes, tá? Óleo mineral impede que a gente absorva vitaminas lipossolúveis, tá certo? A, D, E e K não são absorvidas adequadamente com óleo mineral. E o uso crônico em grande quantidade, frequência, pode também causar hipovitaminose dessa ordem, e alguns minerais também não absorvem legal, tá? Por conta do óleo mineral. Pode atrapalhar, tá? Nossa mocinha, então, aqui, ela usa Almeida Prado 46. Eu brinco com os pacientes que eu acho que o Almeida Prado 46 tinha que ver com aquela caveirinha de veneno, aquele símbolozinho de perigo, veneno, sabe? Aquela caveirinha estampado no rótulo. Apesar dele ser um produto natural, alguns dos piores venenos são naturais, né? Beleza. O que mais que eu preciso caracterizar aqui? O que vocês acham que ela tem? O que ela pode ter para que esteja acontecendo isso daqui? Vocês acham que a gente precisa de um intervalo? Querem beber uma água, 2 minutinhos? Dar uma esticada, sair da frente do computador um pouco, ou a gente segue direto? Por mim também, Júlio. Por mim a gente vai direto.
que a gente não quebra o raciocínio. Beleza. Vou me colocando. Vamos continuar aqui, então, para a gente ir ganhando isso, tá? Ela tem constipação. Vocês conseguem pensar em alguma outra doença? Hipoganglionose. Doença de Hirschsprung, né? Que é o megacólon congênito. Poderia ser? A gente tem sempre que pensar nesse diagnóstico, Luiz Henrique. Eu acho que é legal estar com ele na cabeça. Mas eu tenho que considerar algumas coisas para vocês. Primeiro, assim, essa doença congênita é uma falta do plexo bioentérico, né? E como eu não tenho esse plexo nervoso ali, eu não tenho uma motilidade intestinal adequada e eu acabo tendo megacólon. E a constipação é o sintoma mais frequente. Só que é exatamente isso que o Raul colocou agora aqui. Ela teria isso desde que nasceu. Então, normalmente, a pergunta que eu faço para mulheres jovens, principalmente mulheres, que têm essa constipação muito importante, porque homem é uma queixa mais difícil, né? De constipação. Mas quando é jovem, 20 e poucos, 30 anos, eu costumo sempre tentar caracterizar quanto tempo tem, assim. Como é que era? Sua mãe diz que você nasceu assim, que você tem esse problema, né? Então, assim, eu acho que essa caracterização. Normalmente, um caso para eu pensar em megacólon congênito, eu teria que pensar, ela teria que me dar uma queixa de mais tempo. Não, olha, desde que eu me lembro, que eu me conheço por gente, eu tenho problema de constipação. Opa! Mas sua mãe referiu para você que bebê você também era assim? Tinha que fazer irrigação retal como bebê, fazer lavagem, alguma coisa assim? Sim ou não? E aí eu começo a me orientar um pouquinho mais. Né? Só para a gente chamar a atenção, qual seria o exame padrão ouro para a gente diagnosticar megacólon congênito? Padrão ouro, biópsia. Ainda é assim na literatura, mas atualmente a gente já mudou. Primeiro porque a biópsia tem um percentual de falso negativo, tá? Essa biópsia é de musculatura lisa, né? Você tem que ir lá e retirar um pedaço do esfíncter interno, tá? O que a gente vê hoje que está crescendo muito a aceitação dela para o diagnóstico é fazer uma manometria no retal. Manometria no retal, você coloca um manômetro, né, uma sondinha no reto e faz alguns testes com fluxo de água. Essa manometria no retal, ela consegue me dizer se eu tenho ou não o reflexo correspondente, o reflexo evacuatório, né? Eu simulo como se fosse o reflexo evacuatório e eu leio se tem uma alteração de pressão compatível. Se tiver alteração da pressão, significa que o reflexo está preservado, então não tem megacólon congênito. Se ela não responde, aí eu posso pensar, é mais um dado para eu pensar na ganglionose, tá? Legal. Síndrome do intestino irritável, com certeza, é um diagnóstico possível, né? Ela teria mais queixas de intestino irritável, Júlia? Foi disso que você colocou? Eu também acho que ela poderia ter mais queixas, mas a gente também não perguntou muito, né? Então, assim, o que seriam queixas relacionadas à síndrome do intestino irritável? O que vocês acham? Então, alternância do hábito intestinal, isso é legal de se colocar, Amanda, parabéns. Distensão abdominal, dor abdominal em cólicas. Não necessariamente, Júlia, períodos progressivamente mais longos, não. Mas essa alternância é muito marcante. Então, tem hora que tem diarreia, tem hora que o intestino está muito preso, né? Pelo menos existe um quesito também que é o tempo em que esses sintomas começaram, né? Então, assim, pelo menos 3 meses. Má rotação intestinal, assim,
assim, eu acho, Gabriela, que o melhor médico é o que mais consegue pensar em diagnóstico, em hipóteses diagnósticas. Então, eu não acho que o melhor médico é aquele cara que faz o tiro certeiro. Tá? Eu acho que eu já até falei isso com vocês aqui. Mas a gente tem que pensar, da mesma forma como eu falei que eu tenho que pensar em aganglionose, mas é aquela coisa assim, o que é comum é comuníssimo, o que é raro é raríssimo. É assim que eu vejo a medicina, né? Eu acho que é assim que tem que ser visto. Então, assim, é uma alteração muito rara, né? Quantas malformações rotações intestinais eu vi na vida? Duas. Uma eram sítios inversos totais, assim, o paciente era ao contrário mesmo, né? E a outra era uma malformação, uma má rotação intestinal. Eu só tinha o intestino, o seco mal rodado, então ele fazia o que a gente chama na procto de síndrome do seco móvel. E a questão de síndrome do seco móvel é raro e ela tem muita relação com esses sintomas parecendo uma síndrome do intestino irritável, tá? É um diagnóstico diferencial difícil pra caramba, mas para o especialista nada para a gente ficar se estendendo muito aqui não, para não cansar vocês. Mas sim, tem que pensar, né? Síndrome do seco móvel seria sim uma possibilidade, tá? Que mais? Eu tinha uma coisa que eu queria falar para vocês. Só de curiosidade, eu tenho um caso escrito, né, que é de uma paciente que ela fez. Eu fui fazer uma colonoscopia dela e ela, antes da colonoscopia, ela virou para mim e falou assim: doutor, o meu intestino não é igual ao dos outros. Eu falei: muita gente já me falou isso. Eu falei: não, eu estou falando sério. O meu intestino é duplicado. Duplicado? Meu intestino duplicado. Aí eu pensei, né? O intestino dela é longo, né? Sei lá o que ela quis me dizer com duplicado. Quando eu fui fazer o exame dela, ela tinha um intestino grosso duplicado mesmo. Então, ela tinha um seco e ela tinha um reto. Só que o seco ele se dividia em 2 cólons ascendentes, 2 cólons que se continuavam com 2 cólons transversos, que se continuava com 2 cólons descendentes, que se continuava com 2 cólons sigmoides, que se uniam de novo no reto. Ela duplicou mesmo, ela tinha o dobro de intestino grosso. Só porque eu falei de rotação e lembrei desse caso também. Ela tinha duplicação renal também, de vias urinárias junto. Essas malformações malucas que de vez em quando a gente esbarra, né? Às vezes, na vida. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso pé no chão aqui, que é a possibilidade de ser uma síndrome do intestino irritável, qual é o exame que vai me mostrar alívio após evacuar? Ótimo, ótima colocação. Qual é o exame que vai me mostrar se ela tem síndrome do intestino irritável? Que beleza. Ótimo. Adoro quando todo mundo está alinhado comigo. O diagnóstico é de exclusão. Isso significa o quê? Não existe nada que eu consiga fazer que me comprove que tem síndrome do intestino irritável. Tá certo? Não tem nada. Então, o diagnóstico é de exclusão. Eu tenho que pesquisar outras causas. Tá? O que é importante nisso? É ficar atento para quando o paciente tem sinais de alerta. Né? Então, paciente maior que 50 anos, histórico familiar ou pessoal de câncer, perda ponderal, alteração do hábito intestinal com hematoquesia, quando tem anemia, tá certo? Ou seja, qualquer fator que possa linkar com câncer, com outras doenças, eu tenho que pensar primeiro na outra causa antes de rotular como síndrome do intestino irritável. Vejam que é um grande perigo rotular alguém como síndrome do intestino irritável, porque se ela não for, ela vai justificar qualquer sintoma que venha a acontecer em cima do síndrome do intestino irritável, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu nem gosto muito de colocar isso para os pacientes, não. Tá? Às vezes eu trato, mas não falo que tem. Eu acho que qualquer coisa, eu falo assim,
daqui a 20 anos, ela tem 32, tá? Daqui a 20 anos, ela tem um tumor no cólon, porque não protege contra o tumor, ter síndrome do intestino irritável, assim, ela tem um tumor no cólon, ela vai dizer, nossa, meu intestino irritável piorou, de um tempo para cá, está até saindo sangue agora. Entende? Então, eu não gosto muito de dar o diagnóstico para o paciente disso, não. Só para a gente entender, existe o Roma 4, né, que são os critérios, sinais de dor e desconforto recorrentes por pelo menos um dia por semana nos últimos 3 meses, associado a 2 ou mais dos seguintes sintomas, né? É aquilo que vocês já falaram muito bem, tá certo? Na ausência de idade maior que 50 anos, anemia, hemorragia digestiva, emagrecimento, febre, né? Qualquer alteração que possa linkar com alguma doença, tá? Vocês falaram também, no caso clínico, de como é que estavam as fezes, né? De como seriam essas fezes. E eu quero trazer uma classificação que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é de Bristol. Essas evacuações, essa tabela só me diz como é que está a classificação, né? Então, assim, tipo 1 são os síbalos, esses síbalos separados são tipo 1, quando estão agregados são tipo 2, essas fezes quase que bem formadas, mas com algumas fissuras, algumas alterações, seriam tipo 3. O normal é a gente ter o tipo 4, o desejável é ter o tipo 4, o tipo 3 também é considerado normal. Tipo 5, tipo 6 e tipo 7 é progressivamente por umas fezes menos formadas, mais relacionadas a processos, principalmente inflamatórios, ou falta de fibra nos alimentos, tá? Só para a gente enriquecer um pouquinho. Essa pessoa, então, ela tem síndrome do intestino irritável. Como é que vocês tratam a síndrome do intestino irritável? Terapia é bom, né? Uhum. Terapia ajuda? Na minha opinião, ajuda, sabia? Concordo. Acho que ajuda. Existe um link, né, um eixo aí, intestino-cérebro, né, que a gente vem cada vez mais falando sobre isso, né? E aí existe sim, a terapia tem uma coisa comportamental também que pode ajudar. Pode ajudar, assim, estados de ansiedade, de depressão, estão muito linkados à síndrome do intestino irritável. Existe uma teoria de que isso tudo tem a ver com a disponibilidade de serotonina intestinal, tá? A serotonina, ela no intestino, ela estaria relacionada a essa percepção, menor percepção da motilidade intestinal, dos movimentos evacuatórios, e quando a gente tem uma baixa disponibilidade ou de 5-hidroxitriptamina, triptofano, para uso nessas células intestinais, ou quando a gente tem uma expressão menor de receptores, isso estaria relacionado a síndrome do intestino irritável, tá bem? Então, da mesma forma que acontece lá no cérebro a dificuldade da serotonina para suscetibilidade à ansiedade, depressão, aqui também, tá? Teria para síndrome do intestino irritável. Então, a gente teria que buscar algumas coisas para ajudar nessa sensibilidade intestinal, tá? Aguentam mais um caso clínico? Vamos nessa? Terceiro caso clínico é o último, tá? Sexo feminino, 22 anos. Botei todo mundo com 2 anos, final em 2 anos, né? Falta de criatividade, agora que eu percebi. 22 anos, queixa de prurido anal, presença de nodulações perianais que vem aumentando nos últimos 3 meses. Ritmo intestinal diário, até 2 evacuações por dia. Relata o uso de papel higiênico, dieta rica em fibras, bebe líquidos. Lá na síndrome do intestino irritável, a gente não falou de dieta, a gente tem que ter cuidado com suplementação de fibras nesse paciente, porque pode ser que ele aumente a sensibilidade intestinal, tá? Então tem que ter muito cuidado, isso tem que ser caso a caso. Então, dieta rica em fibras, bebe bastante líquido,
né, em quantidade adequada. Ela tem um ritmo intestinal diário, então, assim, até 2 vezes por dia, então, um ritmo intestinal passando de bom já, né? Até. E aí, o que vocês querem perguntar para ela? Alguma pergunta mais específica? Além daquelas anteriores que a gente fez nos outros casos clínicos? Porque ela não tem mais nenhum sintoma, tem nodulação agora perianal, tem prurido, né? O ritmo intestinal não tem nada que chame atenção, ela tem um problema de usar papel higiênico. O que seriam os diagnósticos prováveis? O que vocês acham? Acho que não. Acho que abscesso perianal não. Por que eu acho que não, Daniel? Porque o sintoma mais frequente no abscesso perianal é o que dá em qualquer abscesso, que é dor. Então, essa paciente, ela não tem essa queixa de dor. E abscesso, sim, é uma dor normalmente bastante marcante. É tão intensa, lógico, dependendo da localização do abscesso, mas tão intensa que pode chegar até a ser tão intensa quanto a fissura anal. Legal, boa lembrança, né? Pensar em verminoses, né? Oxiúrios seria. E como é que a gente pergunta para diferenciar de oxiúrios? Qual seria a pergunta-chave? Beleza, caracterizar o prurido, né? Então, assim, a gente vai caracterizar o prurido se ele ocorre mais no período noturno, porque é normalmente assim que a gente vê, né? Legal. Diagnóstico é aquele teste da fita gomada, né? Já ouviram falar nisso? Esse é mais antigo. Talvez vocês não tenham ouvido falar. O que mais? O que mais a gente pode ter de possibilidades? Pensem comigo. O paciente está lá na nossa frente, assim, coça pra caramba. Esses carocinhos que surgiram aqui vem aumentando. Começou pequenininho, agora aumentou. O intestino funciona todo dia. O prurido acontece durante todo o dia, tá? Pode ser hemorroida? Pode. Escabiose pode? Pode. Pode. Certo? O que mais? Estou gostando dessa discussão. Quando a gente vai abrindo o leque, assim, eu vou ficando achando mais legal ainda. Vamos lá. Alergias alimentares? Alergia associada a prurido? Boa. Boa colocação, Luiz. Estou achando que vão sair alguns proctologistas aqui. Vocês têm um pensamento muito rico. Legal. E sair proctologista daqui é elogio, tá bom? O que acontece? Ó? Prurido anal, isso também eu gosto muito de falar para meus pacientes, porque tem paciente que chega para você e fala assim, doutor, eu tenho prurido anal, tenho coceira no ânus. Como que coça? O dia inteiro. Quanto tempo tem? Isso tem vários meses. E eu já fiz de tudo. Eu já fiz até coisas que eu não devia aqui, coloquei coisas que não devia aqui no ânus para tentar melhorar. Falta só botar álcool e riscar um fósforo para parar essa coceira que eu não estou aguentando mais. E aí o que eu falo para esses pacientes é que normalmente talvez esse seja um dos diagnósticos mais difíceis que tenha na proctologia. Porque existe livro só de prurido anal. Porque
quase tudo pode causar, tá certo? E a alergia também é uma das causas. Uma outra coisa interessante é que, normalmente, o paciente ele atribui a coceira, o prurido, a má higiene, a falta de higiene. Então, assim, ele começa a adquirir uma compulsão mesmo pela higiene do ânus. Ele acha que se ele lavar direito, vai parar de coçar, porque está coçando, porque ele não lavou direito, porque não limpou direito. Então, são pacientes que eles começam a ter um certo comportamento patológico mesmo, de lavar extensivamente o ânus com vários produtos, de várias formas, faz ducha muitas vezes, exatamente. Então, assim, tem paciente que chega a introduzir coisas no ânus para poder tentar limpar melhor, para poder tentar fazer uma limpeza mais completa, porque eles acham que é uma má higiene. E aí, assim, quando a gente vai olhar causas de prurido, uma delas é excesso de higiene, e não falta. A falta também pode acontecer, mas o excesso é muito pior. Tá? Aquilo do ânus úmido, perfeito, muito bem lembrado, Gabriel. Assim, qualquer causa que gere ânus úmido vai gerar prurido, tá? Pela própria umidade. Ânus úmido acontece com várias condições diferentes, dentre elas, por exemplo, doença hemorroidária. Tá? Doença hemorroidária interna, quando a gente tem doença hemorroidária grau 3, grau 4, ela ocupa o canal anal e ela atrapalha a coaptação adequada, né, o fechamento adequado do canal anal. E aí eu tenho escape de pequenas quantidades de bactéria, isso gera um processo irritativo crônico e o corpo começa a secretar mais IgA para tentar controlar isso. E o ânus úmido é essa secreção das glândulas anais rica em IgA para tentar proteger essa região. Só que ela aumenta a umidade, aí cresce fungo e aí vira uma bagunça danada. Dermatites, então, como eu já falei do fungo aqui, dermatites fúngicas são muito frequentes, mas muito frequentes mesmo, tá? Então aí a gente tem que pensar distúrbios da imunidade, né? Doenças locais aumentando a umidade local. Abre-se, vejam que o leque vai abrindo, né? Tumores podem causar, infecções podem causar, né? O que mais que a gente tem que pensar? Acho que a gente deu uma boa esgotada, né, nas possibilidades. Aí, a próxima etapa é a gente fazer o exame físico, né? O que é isso? Você foi examinar a paciente tem isso aí. O que é isso daí? Não é fístula. Condilomas. Sim, são condilomas causados pelo HPV, tá? Só para aproveitar a imagem, isso aqui, ó, é uma dermatite. Tá vendo? Claro que é reacional, talvez até o uso de pomadas, porque isso também é uma outra coisa. O paciente começa a passar pomada de qualquer coisa para tentar tratar o prurido. Luiz, você já é prócto, Luiz? Acho que vai sair para você já é prócto. Você traz umas coisas muito legais. Doença de Bowen poderia ser, né? Que é o que a gente chama de carcinoma bowenoide, né? São doenças do ânus, né? O câncer do ânus. É uma possibilidade? Não é esse aspecto, tá? Não é muito bem esse aspecto. Mas ele é secundário à doença, ao HPV, tá certo? Então, pode ter, sim, como também pode ser Paget. A gente tem Paget anal também, tá? Isso aqui poderia ser facilmente confundido com doença hemorroidária, né? Até porque, se você me perguntar, eu acho que aqui tem doença hemorroidária também. Acontece que, além da doença hemorroidária, eu tive a manifestação de condiloma sobre essa pele, tá? Então, só para a gente lembrar um pouquinho de DST, né, de doença sexualmente transmissível,
condilomas anais são doenças transmitidas habitualmente, mas não exclusivamente, pelo contato sexual, né? Essa doença ela é causada pelo HPV. Existe um número enorme de famílias do HPV, né? Só para lembrar. Então, assim, HPV, da mesma forma como na mulher está relacionado ao câncer de colo uterino, no ânus ele também vai estar relacionado ao câncer de canal anal, de ânus e canal anal, tá certo? Existem cepas, famílias do HPV que são mais agressivas e que têm maior chance de trazer como consequência o câncer dessa região, que é o SEC, né? Também da mesma forma que o SEC do colo uterino aqui também é um SEC, carcinoma espinocelular. Esse HPV, as famílias mais virulentas, mais relacionadas ao câncer do canal anal, é a 16, a 18, 31, 33, 35, 39, 45, se eu não me engano, e mais uma. Esqueci. Tá? São essas as famílias mais agressivas. E aí eu já quero chamar a atenção para uma coisa que eu não vejo muita gente fazendo, mas que eu faço via de regra quando eu estou tratando um paciente que tem HPV, que é fazer um teste de captura híbrida ou hibridização do vírus, tá? O que acontece? Você pega uma amostra desse tecido, coleta de forma específica, num conservante específico, que eu não vou saber dizer para vocês exatamente qual é. Você normalmente compra esse kit no laboratório, né? O paciente compra o kit de captura híbrida. E aí, na cirurgia, você retira umas amostras, coloca ali dentro e vai ser pesquisado que tipo de família de vírus que está envolvido naquele HPV. Eu faço via de regra, por quê? Porque se chegar uma família dessas que tem maior chance de câncer de canal anal, eu vou falar para o paciente, meu amigo, infelizmente você tem uma cepa muito agressiva e a gente vai ter que fazer um controle muito de perto, tá? Ao passo que se eu tenho uma cepa menos agressiva, eu posso falar para ele, olha, o seu acompanhamento ele vai ser menos frequente porque você tem uma cepa que tem uma virulência menor. Não quer dizer que você não vai fazer acompanhamento, não quer dizer que não tem risco de ter câncer porque não está nesses grupos que eu falei, tá bom? Então, só muda um pouco o acompanhamento. Um paciente que tem risco para câncer, eu acompanho ele a cada 3 meses. Então, é um paciente que vai retornar a cada 3 meses, tá? Pelo menos. Tratamento. Como é que a gente trata isso daí? Queima com aquele ácido. Legal. Queima com aquele ácido é uma possibilidade. Chama-se ácido tricloroacético. Desculpem. Tricloroacético. Existe ele o tricloroacético e o dicloroacético, tá? Os dois seriam possibilidades. Nesse caso que está na foto aqui, gente, eu fico com o Luiz Henrique também. Eu acho que nesse caso aqui, é uma excisão cirúrgica. Nada do que eu vá aplicar aqui em cima vai conseguir regredir lesões tão extensas. Tá bem? Quando eu tenho lesões pequenininhas, imagine que isso aqui fosse uma lesãozinha, isso aqui outra, né, em lesões menorzinhas eu conseguiria fazer a aplicação do ácido. E uma outra restrição. A aplicação dentro do canal anal não dá certo, não tem como fazer. Então, a gente também não poderia aplicar dentro do canal anal esse ácido, nem nenhuma outra das substâncias possíveis. Tá? Se você olhar um pouquinho mais detalhado aqui a foto, deixa eu abrir aqui para ver se fica um pouquinho melhor para a gente ver, mas ele tem doença também, ela tem doença também dentro do canal anal. Percebem lá dentro? Então, isso já excluiria a possibilidade de ser um tratamento apenas tópico, né, com ácido tricloroacético, por exemplo. Possibilidades tópicas que a gente pode ter. A gente pode usar podofilina, a gente pode usar imiquimoide, né?
que mais? Aquelas coisas que tratam outras lesões cutâneas também, né? O congelamento, crioterapia, seriam possibilidades também. Acho que eu separei algumas coisas para vocês, só para não esquecer. Interferon, né? O uso de interferon vai ajudar, por quê? Porque a resposta imunológica viral é via ativação de interferons, né? Então, a gente poderia usar o interferon. Eletrocoagulação também. Uma coisa importante do que vocês estão colocando aí da técnica cirúrgica, eletrocoagulação funciona, mas faz a aspersão do vírus, tá certo? Então, quando a gente usa eletrocautério com vírus, com HPV, esses vírus eles vão para o ar. A gente meio que cria um spray desse vírus no ar. E existem já alguns relatos de proctologistas, de médicos que estavam operando esses pacientes e desenvolveram HPV de via aérea, tá certo? Via aérea superior. Cavidade nasal, boca, garganta, hipofaringe, por conta da inalação dessas partículas virais, desses vírus, tá? Então precisa de cuidado para fazer isso. Só uma curiosidade, né? Para quem virar procto, como eu estou falando aqui, que vocês vão virar. O que mais que eu quero chamar a atenção? O imiquimod, ele vai atuar não contra o vírus, mas ele atua aumentando a produção do nosso interferon endógeno, e aí a gente melhora a resposta viral. Tá? Outra coisa que eu esqueci de botar aqui é vacina. E aí? Qual a experiência de vocês com vacina para HPV? Ou qual a impressão, a análise que vocês fazem? Oi. Continuam aí comigo? Eu vi aplicando postinho, é bom. Começou a ter política pública aplicando HPV, vacina contra HPV. Essa vacina contra HPV é bastante eficiente, tá? Principalmente porque ela induz a uma resposta, principalmente contra os tipos mais comuns da nossa população, que é o 16, 18, que tem relação com câncer, né? Então, 2 ou 3 doses, assim, a mudança na conversão da vacina, ela é muito pequena com a terceira dose. Por isso que o SUS começou a fazer só 2, porque não justificaria, teoricamente, o custo, tá, o gasto com isso. É mais eficiente antes do início da vida sexual? Com certeza. Antes de ser exposto é melhor no caso da medicina preventiva, né? Mas quando eu estou falando de HPV, eu também tenho uma resposta legal com quem tem a lesão por um melhor controle. O grande problema... Pode fazer após, sim. A gente pode fazer para prevenir a recidiva. O que acontece? O vírus, ele vive na derme, né? Sobre a derme. Então, esse vírus, a gente, quando trata uma lesão de HPV, né? Quando a gente está aqui, retira essa lesão ou cauteriza a lesão, esse vírus ele não vai ser extirpado do tecido, né? O que você vai fazer é tirar aquela expressão hiperceratótica que o vírus causa na derme, tá? Na epiderme, desculpem. Então, assim, você tira a expressão da doença, mas você não tira o vírus da pele. Isso é uma coisa que é muito importante você falar com o paciente. Porque você retira aqui, cicatrizou, ficou bonitinho, ele acha que ele está livre do risco de câncer. Ele não está. E o câncer não precisa ser uma lesão grande, não precisa ter uma lesão grande, de muito tempo de evolução, para que se manifeste já como câncer, tá certo? A virulência, o perfil de agressão ao DNA do vírus é que vai determinar se o maior ou menor risco de câncer, tá? Então, tem que ter esse cuidado.
Que mais que acho que dá para a gente falar daqui? Então, a vacina ela é indicada assim. Existiram, eu não sei em que ponto que parou, porque eu não acompanhei mais, mas existiram uns experimentos, na época que começou a se pesquisar vacina e tudo, em que algumas indústrias estavam fazendo um liofilizado do próprio paciente. Então, você retirava as lesões e aí processava isso numa vacina para ser inoculada no paciente. Isso melhoraria a resposta, diminuiria a recidiva, porque o que acontece, de fato, é que o paciente com condiloma ele tem várias recidivas das lesões, né? Porque o vírus continua ali. Então, a imunidade baixou um pouquinho, o vírus consegue se manifestar novamente. Então, é um tratamento de vários tratamentos, né? Uma história de vários tratamentos e recrudescimento da doença. Pode, Gabriela. Assim, veja que a gente não está falando de prevenção do câncer de colo uterino, tá? No câncer de colo uterino são outras questões. E aí tem sim idade limite, eu não sei te dizer direitinho se seriam 26 anos, tá? E desculpa, também foge muito da minha área. Mas para condilomatose anal, a gente faz a vacina independente da época da vida. A gente pode fazer sim, tá? Porque isso faria uma melhora da resposta imune contra o vírus. Tá? O imiquimod é muito interessante como terapia. Tá? O imiquimod é uma pasta, né, de ação tópica, né, uma pomada. Você passa nas lesões, sobre a pele toda. E nos pacientes que toleram bem, porque a queixa mais frequente do imiquimod é que ele vai fazer uma certa ardência, uma sensibilidade local. Tá? Mas para os pacientes que não têm muita reação local, o uso do imiquimod é muito interessante, porque ele melhora a imunidade local, então ele trata as lesões, mas melhor do que isso até na minha opinião, ele diminui a recidiva. Ele faz um controle melhor para que a doença não volte a se manifestar, os condilomas não surjam novamente. Tá? Então, o imiquimod é interessante por isso. Você pode fazer ele por longo período. Tá? Podofilina, triclorocético são agentes de superfície tópicos e os dois têm a mesma restrição que é não poder usar em doença do canal anal, porque quando você aplica o ácido e depois você tira o anoscópio, o ânus fecha e o ácido queimaria o outro lado do canal anal. Tá? E aí é doloroso. Se você aplica só na lesão, não dói nada. Mas se você deixar por acaso cair na pele, na época de residência eu era R2 e estava de prócto e ensinando o R1 de prócto a fazer a aplicação. Era a primeira vez que ele estava fazendo, ele tinha visto eu fazer algumas e ele estava fazendo a primeira vez. Ele acidentalmente virou o frasco de ácido tricloracético em cima do paciente. Escorreu pela nádega, assim, e o ácido tricloracético, ele toca na pele, você vê a epiderme indo para o espaço, ela fica branca imediatamente ao contato. Né? E aí faz uma queimadura. E esse paciente ficou com uma queimadura, um escorrido assim, na nádega, depois da aplicação, que a gente até na hora lava e tudo, mas ele ficou com a queimadura mesmo. Talvez pela quantidade de líquido que caiu ali. Né? O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Bom, para o pessoal que está comigo amanhã, a gente vai falar então de paracentese na aula e vai falar de punção profunda, dar uma revisada nisso. E se puderem dar uma lida antes, legal, porque aí já chega só para a gente pontuar mesmo as dúvidas e fazer a prática. Para o pessoal para todo mundo agora, assim, na semana que vem a gente tem aula, porque surgiu uma dúvida se a gente teria mais uma aula ainda ou não, e tudo, só para que não fique nenhuma dúvida. Semana que vem a gente tem uma aula, a gente vai falar de câncer coloretal. O que eu gostaria de pedir para vocês? Que vocês vissem o vídeo que está lá no AVA, da aula que a gente colocou ainda no mês de maio. E por quê? Porque ali tem boa parte da epidemiologia, de como funciona a doença. Porque eu gostaria que a gente tivesse uma aula direcionada só para diagnóstico e tratamento, que foi onde a gente parou. Para quem lembra de ter assistido comigo aqui a aula,
que foi até onde a gente falou. Então, a gente vai falar, a partir de diagnóstico, a gente fala diagnóstico, prevenção, tratamento, e a gente fecha o nosso ciclo aqui com quase tudo, ou pelo menos tudo de mais importante que o clínico precisa saber para conduzir casos de proctologia. Tá bem? Gente, obrigado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Até a semana que vem. Até amanhã para alguns, até a semana que vem para todo mundo. Tá bom? Fiquem com Deus. Foi isso mesmo, Amanda. Isso que faltou, né? A parte principalmente de tratamento. Aí a gente já entra com isso e já conversa, que vai ficar um tempo bom, vamos ficar dentro de umas 2 horas, tá bom? Obrigado, queridos. Foi ótimo também estar aqui com vocês. Até a próxima, tá? Até logo. Tchau, tchau.